Olá pessoal, o Diário Podcast hoje está de cara nova, né? Pelo menos estamos em um lugar novo. Já começo agradecendo a sua audiência, a sua participação sempre. Estamos voltando nessa temporada de 2024 com muito ânimo, com muitos assuntos novos, muita coisa legal para você que está acostumado a nos seguir aí nas redes sociais do Grupo Diário, ou então nas minhas redes sociais também. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Diário Podcast. Mas por que eu estou aqui nesse cenário diferente? O Anderson está num canteiro de obras. O que você está fazendo aí, Anderson? Pois é, né, gente? Vocês lembram que no ano passado a gente fez algumas entrevistas falando um pouco do mercado de trabalho em Teresópolis, né? O nosso foco tem sido esse, falar da cidade, das suas potencialidades, das suas forças reais. E um dos assuntos gerou muita procura, muita dúvida, e a gente resolveu, né, se aprofundar nesse assunto, que é a questão do mercado de construção civil na cidade, da expansão das empresas, dos empreendimentos e de tudo aquilo que a gente tem visto aí acontecer, né? A nossa cidade está crescendo, ela está ganhando uma nova forma, mas quem são os profissionais que fazem tudo isso, né? É um pouco do que a gente vai discutir aqui hoje, né? Já quero agradecer novamente aí o Grupo Diário, que, né, levantou essa lebre do Diário Podcast. Vamos fazer alguma coisa para acrescentar à sociedade teresopolitana e agradecendo, é claro, minha casa, né, o Centro Universitário Serra dos Órgãos, que está aqui cedendo o Anderson ao projeto Diário Podcast, e a quem eu agradeço aí, né, mais uma vez, a nossa reitora, a professora Verônica, a nossa diretora também lá, a professora Roberta, que gentilmente nos cede aqui para que a gente tenha esse projeto. Bom, nós vamos falar hoje de um assunto muito legal. Eu vou dar um monte de pitaco aqui porque eu conheço, estou sempre vendo aqui, acompanho o curso, tenho feito as formaturas do curso, já conheço muitos desses profissionais que saíram daqui, então volta e meia eu vou dar algum, né, pitaco no nosso assunto. Mas é claro que não sou eu que vou falar sobre, né, na maior parte do tempo. Eu estou recebendo aqui a minha querida Eliane Mesquita, que vai falar hoje sobre o curso de Engenharia Civil aqui do Centro Universitário Serra dos Órgãos, do Unifeso. Eu vou chamá-la de Nani, tá, gente? Se você quiser chamá-la de Nani também, porque é assim que eu conheço ela. Posso chamar de Nani? Claro! Os alunos chamam de Nani também, então eu vou chamar de Nani. A Nani está abrindo as portas aqui hoje de um dos espaços, né, de laboratórios. Isso aqui é só um dos espaços. Já vou adiantando que existem vários outros, tá? Ela vai falar um pouco sobre isso. E a gente vai falar um pouco sobre o que representa, né, essa formação do engenheiro civil hoje na realidade que nós estamos vivendo aqui na nossa cidade e na nossa região. Nani, eu não estou exagerando não, né? Sem dúvida. É uma cidade em construção e em transformação. E uma transformação, muitas vezes, feita, executada pelo profissional da engenharia civil, né? Exatamente, Anderson. Primeiramente, gostaria de agradecer por você estar aqui, receber você é um prazer enorme, né? A gente está junto nessa empreitada, formando os profissionais que saem dessa instituição. E com muito orgulho eu falo que fazer engenharia civil no Unifeso tem um peso assim, grande, sem sombra de dúvidas. O profissional sai daqui diferenciado, a gente vai falar disso ao longo desse bate-papo, dessa conversa. Legal. Nani, eu tenho conversado com o pessoal da construtora, né, das construtoras, tive um bate-papo aqui com o Rogério Branco, meu amigo Salvatore vai estar aqui, enfim, vamos conversar com quase todos, né? Não dá para conversar com todo mundo, porque hoje temos muitas, né, Nani? Mas vamos tentar conversar com quase todos. E todos eles têm dito a mesma coisa. Olha, a gente precisa do profissional, a gente precisa do profissional formado, a gente precisa dessa mão de obra especializada, porque os desafios têm sido maiores, né? Os empreendimentos têm sido maiores e não é só isso, né? Não é só a questão do crescimento das construções. O universo de atuação do engenheiro civil também, por si só, aumentou. E aí a gente pode botar aí as tecnologias, né, Nani? As novas oportunidades, os novos modelos de negócio, realmente, né, que o engenheiro se encaixa muito bem. Hoje, a gente pode dizer que junto com o pessoal da tecnologia, claro, né, é uma das profissões que está aí caminhando bem, a passos largos,
meio que alheio às crises aí? Essa é uma dúvida, Anderson, que as pessoas têm, os profissionais têm, né? Falando hoje de extinção de profissões, as pessoas ficam com medo, né? Assim, que profissão vai ser extinta, que profissão que vai ser inovada. A gente recentemente estava conversando com uma pessoa, falou, há 8 anos atrás a gente não pensava na profissão de youtuber, e hoje youtuber é uma profissão, mas eu não tenho a menor dúvida de que a engenharia civil é uma profissão que não vai ser extinta. A gente precisa desse profissional para construir as nossas edificações de todas as formas, né? As nossas moradias, a nossa infraestrutura, as nossas estradas, os nossos transportes. Então, assim, a área é muito extensa. Quando a gente fala de engenharia civil, dá a sensação de que é um profissional que vai atuar unicamente num canteiro de obra, né? Vai estar ali usando o capacete. Esse é um estereótipo do engenheiro civil, que, na verdade, quando a gente conhece profundamente a profissão, a gente sabe que vai muito além. O engenheiro civil pode atuar em diversas áreas. E, obviamente, que um curso de graduação forma um engenheiro generalista, mas ele pode se especializar em infinitas áreas. E acho que isso é que dá então, garantia de sobrevivência dessa profissão, que, em meio a um mundo de extinção de profissões, a gente vê a engenharia civil despontando aí na frente. Recentemente saiu um estudo do LinkedIn, que é uma plataforma de divulgação de vagas e de depositório dos nossos certificados, dos nossos currículos. Obviamente que as áreas de tecnologia são as primeiras, mas dentre as 20 mais, a gente tem 2 áreas da engenharia civil que aparecem, né, que são as pessoas operação de obra e engenharia de segurança. Está super em alta, assim, a gente falar, felizmente hoje, numa obra, você consegue trabalhar com segurança, o colaborador, o funcionário, ele tem todo o respaldo, todo o equipamento, todo o material de segurança para trabalhar com qualidade de vida no trabalho. Eu acho que isso a engenharia civil também promove bem firmemente, assim, acho que é um pouco isso. Uma coisa que a gente tem percebido é um pouco do ambiente que a gente está inserido, né? Você vai ver que tem uma betoneira enorme aqui atrás da gente, tem realmente esses equipamentos enormes e tal, mas a maior parte dos laboratórios é tecnológico, né, Nani? Isso, exatamente. É muita máquina, é muita luz piscando aqui, eu gosto de falar assim, né? Tem muita luz piscando aqui, tem muita máquina tecnológica, tem muito processo tecnológico, evidentemente a tecnologia está inserida em quase todas as profissões, mas eu acho que na engenharia ainda mais, né? O que demonstra, inclusive, que o profissional da engenharia precisa ter esse perfil, né? De se atualizar, de conhecer as tecnologias, né? Sim, é um profissional que não pode parar. Porque até no canteiro de obra, ele vai precisar conhecer as tecnologias. Porque está tudo ali, né? A inovação está o tempo todo. Sim. São novos materiais, são novas operações, né? Novas formas de se construir. E isso é legal. Eu falei aqui que é um dos ambientes, né? A gente, infelizmente, não vamos conseguir mostrar todos, porque o nosso bate-papo aqui é entre eu e a Nani, né? Então a gente escolheu um mais emblemático. Mas eu posso até te convidar, se você quiser conhecer. Exatamente, né? Complementar. Vem aqui, a gente está no campus, né, que a gente chama de Fazenda, né? Que é o campus aqui, né? Quinta do Paraíso, que fica aqui, né, no Vale Paraíso, Prata. Tem uns que chamam de Vale, outros chamam de Prata. Mas é o campus aqui do Vale Paraíso, que todo mundo conhece. E aí, é só vir aqui, marcar um dia, a gente tem sempre os técnicos aqui para te mostrar os laboratórios. Se você quiser agendar para uma visita guiada, a Nani vai ter o maior prazer de vir aqui, te apresentar tudo. Até porque só ela que vai conseguir te apresentar mesmo, porque tem máquinas aqui que eu não faço nem ideia do que faz, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Ela trouxe uma listinha aqui de algumas máquinas aqui, você vai ficar impressionado, tenho certeza, como eu fiquei, né? E assim, conheça, veja de perto o quão bacana é essa carreira, né? Agora eu queria falar contigo sobre estereótipos. Você falou do estereótipo mais claro, né? Que é aquele capacete, bota cheia de lama ou de concreto no pé, né? Pranchetinha na mão. Esse estereótipo tem caído por terra, né? O engenheiro hoje, ele é muito mais de tentar ter uma linha estratégica mesmo, né? Ele tem pensado de forma estratégica e aí envolve tudo isso que a gente está falando. Tecnologia, inovação, conhecimento, tem que ter essas fórmulas todas dentro dele, né? Mais a experiência profissional. Ele hoje é um cara estratégico, né, para o mercado de trabalho. Sem dúvida, precisa ser interdisciplinar. Obviamente que a gente vai trabalhar com outros profissionais,
né? O engenheiro nunca atua sozinho, claro. mas ele por si só precisa ser interdisciplinar. O engenheiro precisa entender de meio ambiente e isso hoje está muito em alta. A sustentabilidade é a palavra da moda, né? É a palavra do momento e é a palavra que a gente realmente precisa olhar para ela com esse olhar, principalmente aqui em Teresópolis, na nossa região, que a gente, né, já conhece os danos causados pelo não respeito às questões naturais, à natureza. Então, a gente conhece isso na pele. O profissional precisa entender de sustentabilidade. Hoje, o profissional que é graduado no Unifeso, ele entende bem fortemente a questão ambiental e acho que isso traz um diferencial para esse, que não deveria ser diferencial, mas que hoje a gente ainda está engatinhando nesse quesito. E eu acho que é isso, assim, que traz um pouco de diferencial do profissional. A interdisciplinaridade, como eu já falei, né, o profissional conhecer um pouquinho de cada área. Esse estereótipo, como você falou, do canteiro de obras, ele ainda existe e como o engenheiro os bonequinhos de engenharia e tudo mais, é como a gente vê, mas a gente tem engenheiros civis atuando nas mais diversas áreas, né? Dentro do escritório, com os projetos são ditos complementares, que de complementares não tem nada, que são os projetos adicionais a um projeto arquitetônico, por exemplo, de instalações hidráulicas, instalações elétricas, de automação, né? Hoje a gente tem a tecnologia vindo para o nosso lado, e aí cabe um parêntese da questão, outra pergunta polêmica que as pessoas fazem é o quão a inteligência artificial vai interferir. E felizmente a gente tem um cenário de interferência muito positiva, né, com os programas de modulação dos projetos. Mesmo hoje o BIM, a plataforma BIM, que é uma série de acessórios que dá para a gente informação que no passado as ferramentas de estrita expressão gráfica não daria, e hoje a gente tem isso, inclusive assim, o próprio poder público exigindo obras mais qualificadas, projetos mais qualificados. Então o engenheiro civil atua nesses projetos e aí com a plataforma BIM a gente consegue integrar tudo isso dentro de um único de uma única plataforma em que os profissionais diferentes, interdisciplinares, eles podem atuar dentro desse sistema de forma concomitante, né? Ao mesmo tempo, então fazendo as alterações, o erro no papel é muito melhor, né, do que o erro no campo. Ainda mais na engenharia, né, gente? Exatamente. O erro na engenharia. Mas você tocou num ponto primordial aí do nosso bate-papo, que é a questão da interferência da IA no processo, né, de construção. Tem muita gente discutindo, e a gente falou isso, tivemos a oportunidade de falar aqui sobre o direito, a IA no direito, sobre a IA, né, em outras profissões, como a escolha de carreiras e tudo mais. Dentro da engenharia não é diferente. Já se ouviu falar muito, não vamos precisar mais de dinheiro, não, vamos botar ali os parâmetros da obra, eu calculo a minha área, e eles vão fazer o cálculo para mim, vão me dar a densidade, que material que eu uso. Não é bem assim, gente, não é bem assim. A inteligência artificial, ela é uma arma poderosa, mas ela não é autossuficiente como as pessoas acham, né? Ela vem para facilitar a nossa vida. É para facilitar, né? Uma ferramenta, obviamente. E o diferencial do curso talvez seja esse utilizar bem a IA, né? Porque não é proibitivo, gente. Porque você pode imaginar, né? A academia é a academia que vai ser reativa à IA. Não. Tem que aprender a usar bem. Isso, exatamente. É isso que vocês fazem, né? Exatamente. Assim, né, as pessoas, a comunidade em si tem uma primeira... O professor não quer saber de IA nunca. Vou ficar sem trabalho, mas assim como a profissão de professor, de engenheiro, se a gente souber usar a IA ao nosso favor, né, como as construções já agilizadas, as construções limpas, né, no mundo que a gente está falando de sustentabilidade, as construções limpas, de utilização de produtividade. Quando a gente ganha produtividade, a gente ganha menor uso de recursos e aí, consequentemente, uma série de outros fatores que a IA traz para a gente, né? Os próprios softwares, né, que facilitam a vida. Então, a gente erra no projeto, a gente não erra na vida real. E com isso, a gente tem redução de gastos na obra, porque a gente consegue fazer um orçamento mais direcionado, mais enxuto, mais certeiro. Então, eu acho que a IA vem para somar, obviamente, como em todas as carreiras, quando a gente tem esse olhar, né, de ver o lado bom das coisas, né? Tudo tem um lado, ela pode ser mal usada, mas se a gente trouxer para o nosso lado, com certeza vai trazer valor a esse profissional que está antenado
com a inteligência artificial, com a tecnologia dentro da construção, né? Que a construção não é só assentar tijolo. E o papel do engenheiro não é orquestrar simplesmente a obra, é solucionar os problemas que vêm ali, que muitas vezes no canteiro de obras a gente não consegue observar. E o engenheiro tem esse arsenal de conhecimento para solucionar os problemas que vão sendo gerados na medida que a construção vai acontecendo. Então, eu acho que esse é o ganho da engenharia, da inteligência artificial na engenharia, poder somar na solução desses problemas que a gente muitas vezes não consegue observar de cara, e a inteligência artificial ajuda a gente nesse quesito. E às vezes você vai se deparar num momento em que, de repente, até é irreversível esse processo, né? Sim. Então, a análise preditiva é importantíssima e a gente vai entender um pouco dessas ferramentas daqui a pouco. Lembrando que você que está nos acompanhando aí nas plataformas de podcast, fique à vontade, pode lavar aí a sua roupa, pode varrer a sua casa. Eu conheço um monte de gente, Nani, que fala, tô lavando louça lá, ouvindo Anderson. Gosto muito. Pode assentar seu tijolo. Pode assentar. Assentar o tijolo eu não recomendo, porque pode ficar torto. Por favor, concentra aí. Só ouvindo, só ouvindo. De qualquer forma, se você está no seu afazer, você está aí na sua viagem, está indo para o Rio de Janeiro trabalhar, está nos acompanhando no seu carro, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado aí pela sua companhia. Dividir o seu tempo, né? Hoje eu acho que o que mais importa para as pessoas é o tempo, né? Não tem e valor, você ter alguém, né, disponibilizando o seu tempo para compartilhar contigo um pouco de conhecimento é sempre muito bom. Eu já agradeço, inclusive, o teu tempo hoje, tá, Nani? Imagina. Gente, a Nani tem uma atuação profissional que a maioria do pessoal de Teresópolis conhece, claro, né? A Nani trabalha com paisagismo, tem trabalhos maravilhosos em vários lugares da cidade, né? Todo mundo conhece, uma profissional de mercado conhecidíssima. E eu queria perguntar justamente isso, o que o paisagismo te ajuda a controlar as tuas feras aí no curso? Porque coordenador controla feras, tá, gente? Não se engane, não. Anderson, apesar de não ser diretamente da área, eu atuo há mais de 15 anos dentro de um canteiro de obras, né? A gente chega já no final, então já conheço aí a experiência de campo, como é o canteiro de obras, e aí eu consigo levar isso para os alunos, direcionando eles nesse sentido, e isso é muito bacana. E agora eu encontrei uma ligação muito direta, que é o saneamento dentro da engenharia civil, que é uma área... E tem tudo a ver com a tua área também. Justamente. Então, eu estou trabalhando num projeto de pesquisa aqui no Centro Universitário, que são jardins filtrantes no tratamento de esgoto. A gente foi vencedor de um prêmio no final do ano passado com o projeto, e aí vamos receber uma bolsa para executar ele aqui no campus. Então, futuramente eu convido a toda a comunidade para conhecer. E a gente passando, né, por esse processo que a cidade está passando, de contratação de um sistema de esgoto, nem todas as residências vão ser imediatamente cobertas por essa coleta e esse tratamento. Então, os jardins filtrantes é uma excelente alternativa para as áreas rurais, e aí a engenharia civil pura, né? Inclusive é uma área que os profissionais de engenharia podem atuar dentro do saneamento. O saneamento engloba 4 áreas, né? A distribuição, tratamento de água, o tratamento de esgoto, coleta, tratamento de esgoto, destinação final do efluente, a drenagem urbana e a coleta de resíduos. Né? Não parece, mas o engenheiro civil pode atuar nas obras e na coleta, na tramitação do serviço. E aí esse projeto vai ser bastante interessante, a gente vai criar aqui no campus um protótipo desse jardim para poder levar para as comunidades rurais, para as comunidades não atendidas com a coleta e o tratamento imediato de esgoto. É um processo muito bacana, são soluções baseadas na natureza, a gente observando tudo que a gente faz, na verdade, é isso, né? O helicóptero e todas as nossas invenções são baseadas na natureza. E na observação. Na observação. E aí, por um tempo, com a industrialização e tal, a gente abandonou um pouco isso, se distanciou da natureza. E agora, com esse olhar para a sustentabilidade, a gente precisa voltar a nos integrar com a natureza. E os jardins filtrantes são esse olhar, a natureza trabalhando ao nosso favor. Então, você pega um rio que é poluído e você consegue observar que ele próprio, se vai se oxigenando ao longo do caminho, ele vai se despoluindo.
E com essa observação, e aí as plantas que são plantadas na margem também são responsáveis por crescimento de micro-organismos que fazem quebra dessas moléculas. Não sei se você sabe, mas hoje o nosso maior poluidor é o sabão. O resíduo do sabão, né? O resíduo dos pseudo-sabões, na verdade, os detergentes e outros produtos de limpeza, que o sabão em si, ele é até uma molécula pequena que não faz tanto mal. Mas, assim, obviamente que faz, mas menos mal. Mas esses detergentes que a gente inventou de cadeia longa, que tem bastante dificuldade, eles são extremamente poluentes, né? E aí os rios, a gente observou que os rios conseguem fazer isso, então trouxemos essa realidade para um projeto. Resiliência da natureza. Resiliência. Total, E aí a gente vai instalar aqui no campus, estou bastante feliz e animada com isso, vou ter estudantes bolsistas que vão participar desse projeto. Então essa é uma outra característica da instituição, promover a pesquisa dentro, né, da academia. Então a gente pode usar esses laboratórios, você começou a falar sobre o ambiente que a gente está aqui, esse realmente é 12, que a gente tem 12 laboratórios direcionados para a engenharia civil, fora os da arquitetura que a gente acaba usando em algum momento ali, então a gente Mas o pessoal da arquitetura também vem para cá, então com certeza, os tijolos, né, de solo-cimento, a máquina que a gente tem aqui, que os alunos podem conhecer, e aí fazer o tijolo da própria terra, de terraplanagem do ambiente onde está sendo preparado aquele terreno, né, os tijolos estruturais. Isso tudo a gente vê aqui na academia, na parte de pesquisa. E a parte de extensão, você conhece melhor do que eu, né? A gente tem um grande projeto, o Projeto Proteger, que faz por nossa cidade um trabalho sem precedente, assim, no país, do que a gente consegue ter aqui. Realmente a gente está numa área em que a gente precisa qualificar os nossos profissionais para entender essas áreas de encosta. Então essa é uma área assim, bastante atuante do engenheiro, que é a geotecnia. E na regularização de construções, a gente é polêmico esse assunto. Pois é, gente. E você achando que era só canteiro de obra, hein? Tá vendo? É muita coisa. E o profissional precisa conhecer o seu entorno, né? Eu acho que, tudo bem, o arquiteto tem que conhecer para projetar e tudo mais, mas eu acho que o engenheiro, ele tem que ter uma visão mais interna mesmo, de conhecer, de viver na pele, às vezes, essas dificuldades. Aqui tem um espaço onde tem algumas maquetes que são muito legais, né? E você olha as maquetes assim, quase todas as maquetes têm alguma coisa de área de encosta, né? Sim, sim. Porque, gente, é a nossa realidade, né? O arquiteto vai precisar se programar para projetar nessas áreas e o engenheiro para executar muitas vezes essas maluquices aí dos arquitetos. Brincadeira, tá, Letícia? Não briga comigo, não. Mas é isso, é basicamente isso. Então, o que o aluno está fazendo aqui com essas maquetes, você vai ver ali, e é importante que a academia oportunize isso, né? Porque não dá para fazer essa experimentação depois no mercado de trabalho. Primeiro que você não vai ter tempo, você vai trabalhar pra caramba, se Deus quiser, com muita coisa, muito trabalho. Não pode errar. Não pode errar, não pode. Não é admissível o erro na área, né? Mas você vai entender que trabalhando com a pesquisa, trabalhando com a extensão, aliado ao ensino, né? Esse nosso tripé do ensino superior mesmo, você tem a oportunidade de cometer os erros quando precisa cometer, e você precisa cometer mesmo, né? Aí não é discurso de coach não, tá, gente? Aqui, tem que errar não sei quantas vezes. Não é isso, tá? O Anderson não gosta de coach, vocês lembram, né? Aqui é a questão do erro e o processo de aprendizagem, né? Aquela questão de você experimentar, produzir. A Nani falou dos nossos tijolos aqui, né? Que é uma ideia fantástica, maravilhosa. O Gilberto já falou que vai ter pauta aí no jornalismo da Diário TV. Você vai ver em breve aí esses tijolos que, na verdade, reaproveitam aquele resto, né, de terraplanagem, aquela terra que fica socada ali, e transformam num tijolo estrutural. Olha o quanto isso é positivo para o ambiente que está recebendo aquela intervenção. Então vamos falar de assuntos polêmicos, né? Porque quando se fala em intervenção, em construção, em expansão, é claro que a gente tem aquela parcela da sociedade que tem que se preocupar. Mas eu quero que você entenda que aqui, entre os profissionais, também tem essa preocupação, né, Nani? Acalma os corações do pessoal, né? Porque engenheiro não tem coração, engenheiro quer
meter, né, concreto em tudo, e não é assim, Não né? é assim. Na verdade, hoje, volto a falar da sustentabilidade, o engenheiro que se forma no Unifeso, ele sai daqui sabendo que ele precisa garantir permeabilidade do solo, porque senão a gente não vai parar de se deparar com o problema que a gente tem de enchente aqui. A gente precisa aumentar o tempo de concentração na nossa bacia e isso só é possível com permeabilidade do solo ou acúmulo dessa água, reutilização dessa água, captação dessa água pelos telhados, e isso o engenheiro tem condição de pensar e solucionar essas questões, diminuindo essa quantidade de água que a gente recebe aqui na várzea, aqui na nossa várzea, literalmente várzea. Várzea mesmo, de verdade. Isso, e aí eu acho que o profissional vai atuar aí. Então é um assunto bastante polêmico em Teresópolis e cíclico, que a gente vai dizer que não tem profissional suficiente para acompanhar as construções e fiscalizar, e a gente não tem também as pessoas querendo fazer da forma com que precisa ser feito, corretamente, né, dando um jeitinho brasileiro, que não é uma particularidade de Teresópolis, mas que aqui a gente tem um a mais, que são as encostas, né, e a construção em encostas é um problema. Então, a gente já sabe que é um problema, a gente já viveu na pele isso, né, então assim, a gente precisa ser bastante cauteloso e ter um profissional acompanhando a construção. E aí o Salvatore me fez uma pergunta que se a gente tem interesse, se a gente se pensa em proporcionar ou propiciar para a comunidade um trabalho social no sentido de servir. Isso é um projeto, é um sonho grande, da gente ter um laboratório, da gente ter um escritório de atendimento à comunidade. Eu acho que é importante, é necessário. E é um sonho grande, eu acho que a gente pode encaminhar para isso, dando continuidade na formação e levando, inclusive, os futuros profissionais para o campo, né, para ensaiar, e levando a extensão para a comunidade, ajudando a comunidade a construir certo. Eu acho que esse é o caminho, assim, ajudar as pessoas a construírem certo. Muitas vezes a pessoa não constrói porque não tem o recurso, né? Se for pensar parar para pensar num projeto estrutural, num projeto elétrico, num projeto... isso fica, assim, inviável para uma pessoa de baixa renda construir. E aí, se a gente tem um trabalho social junto com a prefeitura, levando esse serviço para a comunidade, a gente vai ter um ganho. Tem um sonho grande com a cidade, eu tenho. Então, vou até aproveitar que você falou do Salvatore, Luciano, meu amigo, vamos financiar esse projeto, vamos embora, vamos junto, né? Agrega aí esse processo, você está hoje com a Associação das Construtoras, né? Graças a Deus estamos indo muito bem, então vem para cá, vamos fazer um trabalho junto. Eu acho que isso que a Nani falou é a extensão propriamente dita, né? A extensão universitária é isso. É você ofertar aquilo que a academia tem produzido em forma de conhecimento, mas trazer da comunidade também e absorver da comunidade muito do que ela tem para oferecer. A Nani citou o Proteger Teresópolis, né? O Proteger Teresópolis é exatamente isso, gente. O nosso aluno, ele vai para campo conhecer uma Teresópolis que às vezes não lhe é ofertada, nem lhe é apresentada na sua vida. Ele vai conhecer essa Teresópolis, as dificuldades, os problemas que as pessoas façam diariamente, e a engenharia tem tudo a ver com isso, porque o que tem acontecido hoje nos grandes empreendimentos? A engenharia desses grandes empreendimentos preocupada com o entorno do empreendimento, né, Nani? Sim. Você tem percebido isso, Sim. né? E o profissional formado aqui na instituição, ele já sai daqui com esse olhar. Ele fala, não é apenas aquela área que eu fui contratado para construir e projetar aquele projeto. Eu preciso me preocupar no entorno. Preciso entender o que as minhas ações vão repercutir. Qual o impacto dela, Qual o né? impacto disso na vizinhança, né? E isso é muito bacana, a gente já ter esse olhar, né? Porque realmente não é só construir um prédio e que se dane em volta, assim, que não estou nem aí, não me importo com o que tem em volta, o que impacto eu estou causando para aquilo ali. Se a gente for pensar, então, no saneamento, né? O que um prédio pode trazer de problema para um rio próximo. E, felizmente, a gente tá mudando isso. A gente tem um marco aí de 2033 que exige que as cidades tenham 90% do esgoto coletado e tratado. Felizmente,
porque, né, no mundo de hoje a gente pensar que Teresópolis não tem tratamento de esgoto e é uma área que o engenheiro pode atuar diretamente, então a gente fica bastante feliz com essa forçação de barra do governo para que a gente realmente trate o nosso esgoto, que é isso, a gente sujou a água, a gente precisa limpar para devolver. Muitas vezes tem que ser nessa pressão mesmo. Muitas né? vezes nessa pressão, senão a gente não funciona. E aí, outro assunto polêmico, você vai me cortar, mas que é a questão da regularização dos imóveis. Que é bastante polêmico, né? E todo mundo falou, o drone passou na minha casa, o drone passou na minha casa, e é uma área onde o engenheiro vai atuar, regularizando esses imóveis que muitas vezes fizeram acréscimos e não computaram na prefeitura, e aí por N motivos o engenheiro civil pode fazer essa regularização. Então, você que está precisando aí regularizar a sua obra, já sabe que pode procurar um engenheiro civil, que ele tem qualificação, né? O engenheiro civil formado no Unifesp tem qualificação para fazer essa regularização. Tá vendo? Você já tem até o profissional a quem recorrer, né? Exatamente. E não fique tão brabo não, porque às vezes tem um porquê da coisa. Às vezes não, sempre tem um porquê. Sim, tá? importante. Daqui a pouco a gente vai falar com a Nani sobre um assunto bem polêmico também, sobre quem tem o perfil para fazer o curso, que essa talvez seja a maior dúvida. Porque eu já ouvi muita gente falando assim, eu não entendo nada de matemática, o que eu vou fazer na engenharia? Eu não tenho habilidade para desenhar nada, o que eu vou fazer na engenharia? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? E se você está com essa dúvida, não se preocupe, a gente vai esclarecê-la daqui a pouco. Você vai ver que a engenharia civil é para você sim, tá? É para você sim, tem muitas ferramentas aqui para te ajudar nessa tua dificuldade. E aí? Quero ser um engenheiro civil. Odeio matemática. Nani, consigo ser um engenheiro civil? Olha, mais ou menos. A afeição pela matemática ela pode aparecer. Eu acho que, falo por experiência própria, até o ensino médio eu não era lá das mais próximas da matemática. E depois me descobri. E acho que a matemática ela é importante porque ela desenvolve o exercício do cérebro. A matemática é isso. E o que é esse exercício? Ele é um exercício para tornar o nosso lado esquerdo mais robusto, para a gente olhar para um problema e saber solucionar. E juntar as informações que a gente tem naquele problema especificamente. Então, a matemática, ela traz isso. Obviamente que a gente vai precisar se afeiçoar um pouco por ela, mas eu digo que é possível se afeiçoar, porque os professores de matemática do Unifeso são extremamente carismáticos, são extremamente são muito queridos, envolvidos, e é muito engraçado isso. Quando a gente vai na avaliação docente, a gente vê que às vezes as médias não são lá tão altas, possíveis para passar, mas a avaliação dos professores é muito legal. A gente vê... É uma coisa que eu falava com os meus professores de matemática. Eu falei, gente, não é que eu te odeio, eu odeio o método, tá? Você é uma pessoa que eu guardo no meu coração, mas o método eu não gosto tanto. Mas você tocou num ponto importante. A matemática ela é fundamental no processo de resolução de problemas. E aí, eu não estou falando só de problemas matemáticos não, tá, gente? Porque problemas você da vida. usa aquela dinâmica, aquela metodologia de resolução de um problema matemático, muitas vezes, na tua vida, né? Exatamente. E na engenharia não é diferente, aliás, muito pelo contrário, né? É fundamental você ter essa percepção do problema e esse poder de reflexão e resolução daquele problema. Como a gente tem uma base matemática, né, a gente passa pelos cálculos, então dá tempo de se afeiçoar até a gente chegar nos cálculos estruturais, nas fórmulas mais elaboradas, né, no orçamento em si, extremamente importante. E aí a matemática está na nossa vida o tempo inteiro, se a gente for parar para pensar, né, no nosso orçamento familiar, nos nossos cálculos de combustível, né, em todo momento a gente tem contato com a matemática. Então, como a gente tem uma base bem sólida, a gente dá tempo de afeiçoar. Então, se você não gosta muito, mas está aberto a isso, eu acho que vale muito a pena conhecer e aprender, que a gente tem aqui professores que ajudam nesse processo. Mas é bem verdade que a engenharia ela precisa ter uma base de cálculo, né? São os cálculos estruturais, eu vou fazer cálculo o tempo inteiro? Não, hoje você tem softwares que te ajudam a resolver esses problemas. Mas você precisa conhecer o caminho, né? Não tem exatamente, jeito. Você precisa saber ali como é que aquele software fez aquilo para ele não te enganar, não te ludibriar e você saber que você está no caminho certo. Exatamente. Então, é importante, mas eu falo assim, por experiência própria, que é possível você se afeiçoar com a matemática, com os cálculos em si,
e com outras disciplinas. A gente não está falando só de cálculo, a gente vai ver na engenharia planejamento e gestão ambiental, já vai ver expressão gráfica, não é desenho simplesmente, mas entender como é que são como é que a gente pode expressar graficamente com desenho a nossa obra, as nossas tubulações, os nossos fios, né, as instalações elétricas, as câmeras, o posicionamento, a tecnologia da casa, né, Alexa, liga a casa, acende a luz, então o engenheiro precisa estar antenado com isso. A internet das coisas depende do bom projeto, exatamente, né? Senão não funciona. Internet das coisas está dentro, a gente vai falar futuramente. Aliás, eu queria aproveitar para te perguntar justamente isso, Nani, porque a gente falou aqui de um perfil de profissional que é completamente, né, complementar àquele estereótipo. Tem um estereótipo também, claro, né? Tem um cara que gosta de canteiro de obra, mas a gente já falou de tanta coisa aqui diferente, né? Ou seja, eu tenho certeza que um monte de gente que está assistindo aí se identificou. Falar, opa, eu não pensava em engenharia sobre esse prisma, legal. Mas a gente tem algumas potencialidades no mercado, né? E aí eu citei alguns blocos atrás que a gente tem aqui 12 construtoras hoje associadas. É um bom nicho, claro, né? Mas tem outros diferenciais também, né? Qual o perfil do mercado hoje para o profissional da engenharia civil? A gente vem de um mercado crescente, né? Obviamente que teve um pico lá atrás, 2014, de 2008 para frente a gente teve uma crescente que deu uma reduzida, mas Teresópolis ficou um pouco... né? Teresópolis assim, não seguiu a linha brasileira assim, da retração. A gente seguiu numa alta por vários motivos. Sim. Um deles é a segurança, né? A gente está dentro aí de um perfil de cidade, uma das cidades mais seguras para se morar. Então, isso traz... realmente pessoas investindo na construção civil, e acho que essa crescente foi de pico na pandemia, quando as pessoas, então, aquelas pessoas que tinham casa, que veio para casa, fez adequação, as pessoas que foram trabalhar em home office se precisava adequar a casa, então teve um up e continuou. E o Brasil teve uma retração que Teresópolis não apresentou. A gente continua nessa crescente de construção. Com as novas regras do Minha Casa Minha Vida, a gente vai ter novos empreendimentos sendo lançados nesse nicho de mercado. E a gente está vendo aí os condomínios de alto padrão que não param também de despontar. E acho que isso é mercado para o nosso profissional. O diferencial de quem vive aqui, de quem passa esses 5 anos aqui dentro do Unifeso, é ter toda essa estrutura laboratorial de prática de campo, de visitas técnicas, que a gente não perde a oportunidade de estar numa visita técnica. A gente foi na última feira da construção em São Paulo, a gente vai agora de novo, a gente leva os alunos para visitar a estação de tratamento, para visitar a Ponte Rio-Niterói, a gente foi visitar a Ponte Rio-Niterói ontem. Então, esse é um símbolo da engenharia mundial, né? Está fazendo 50 anos esse ano, né? Ela é de 1974, está fazendo 50 anos esse ano, a gente vai voltar lá, possivelmente, para visitar. Então, um aluno ter essa experiência não tem... não tem preço, isso é verdade. Isso é um diferencial muito grande. E é um diferencial que vai ajudar, inclusive, no poder de tomada de decisão do seu futuro, né? Porque a gente já deu aqui muitas possibilidades que o engenheiro civil pode traçar no seu futuro profissional. E ter essa vivência dentro da academia ajuda e muito, né, gente? Imagina você esperar passar a tua formação para depois você estando no mercado de trabalho, para ver qual a área que você vai se identificar. Aqui tem essas oportunidades, né? E aí eu vou te fazer uma pergunta para a professora, né? Você consegue enxergar, assim, um determinado aluno que tem mais aptidão para uma área, aquele que é mais generalista? Você consegue enxergar isso? Sim, a gente consegue. Porque é uma insegurança que o aluno tem muitas vezes, né? Poxa, será que eu vou ter essa orientação? Porque o ensino superior tem isso, né? Ele precisa trabalhar a autonomia dele, ele precisa resolver os problemas dele, é muito por conta dele, né? Não tem muito. Mas aqui eu acho que a coisa é um pouco diferente. Eu estou falando acho porque não estou no dia a dia aqui com a Nani. Conheço os alunos, conheço os professores, a coordenação e tudo mais, mas não estou aqui. Você consegue enxergar? Existe esse processo de orientação? O aluno fica perdido ou ele tem alguma orientação nesse sentido? Com certeza, Anderson. A gente consegue, pelo perfil e comportamento do aluno, a gente consegue saber em que área ele tem aptidão e apresentar essa área para ele para ver se ele se encaixa, né? A gente tem alunos aqui que
foram para o mestrado, por exemplo, Área e que já estão acadêmica. indo para o doutorado, né, Olha que a só. gente já consegue observar que os alunos têm aptidão para a área acadêmica a gente consegue ver que o aluno é pé de obra mesmo, é aquele aluno que quer estar na obra, que é mão bom na naquilo. massa, que é bom naquilo, que quer estar no campo, que sabe gerir as pessoas, porque é isso, o engenheiro de obra é um orquestrador, né? Ele é um gestor. Um gestor, orquestrador. E importante, né? Isso, então ele gosta de trabalhar com as pessoas, de estar ali, de estar no dia a dia dos colaboradores. A gente consegue entender que o aluno, não, professor, acho que eu sou mais de obra, eu quero trabalhar em home office, é possível trabalhar em engenheiro home office? Olha, tá vendo? É possível, tem área dentro da engenharia Legal, isso. que contrata um engenheiro home office. O engenheiro pode ser perito, então, professor, eu acho que eu sou mais investigativo, eu quero trabalhar, então, como perito, a gente direciona. Legal. Ou o aluno não conhece essa área e aí a gente vê que o aluno é um aluno mais curioso, é um aluno né, que está ali mais esforçado em entender, fala, de repente essa área investigativa para você pode ser legal. Professor, eu gosto de patologia, eu vejo uma rachadura, eu fico louco para entender o que é aquela rachadura, como é que é isso, a gente apresenta a área de patologia para ele. Então, eu acho que esse direcionamento, sim, é importante. O aluno muitas vezes chega aqui cru. A faculdade é generalista, a gente precisa dar uma base ali, ele vai, obviamente, para uma especialização, e aí o engenheiro civil não pode parar. A gente não pode achar que o engenheiro civil, graduei e acabou, não vou mais precisar estudar. Mentira que te contaram na carochinha, mas o que acontece Até porque ano que vem já tem um monte de equipamento novo. Exatamente. Você precisa conhecer todos eles. Mas o que acontece é que a gente toma gosto por isso, principalmente quando a gente vai para a área que a gente direciona. E hoje, Anderson, uma curiosidade é que a gente vive muito mais tranquilo em relação à profissão que os nossos pais queriam para a gente. Então, sim. O aluno acaba escolhendo muito mais a engenharia. Né? Você tem que ser advogado, tem que ser médico, então, não a gente consegue perceber um perfil de aluno que entrou na engenharia porque já se sente à vontade. Né? Dificilmente tem eu entrei porque não tinha outra opção. Não, a gente pode escolher hoje. Os alunos podem escolher hoje. Eu acho que isso traz também um conforto e um profissional diferenciado. Porque quando o profissional faz com um brilho no olho, com sangue no olho, o trabalho... As portas se abrem, não tem jeito. Não é. E a gente vê aqui, a gente tem inclusive alunos que vão para o mundo, que estão se graduando e falam, professor, eu quero ir. Já teve experiência, né? A Unifeso promove isso. A gente teve aluno que participou do Unifeso Sem Fronteiras, foi para Portugal, teve a oportunidade de estar dentro de uma universidade lá e quer ir buscar a tecnologia para trazer de volta, então, de repente, fazer um mestrado, um doutorado lá fora e trazer essa tecnologia para a gente também. E levar a nossa capacidade de resolução de problemas também, exatamente. Que não existe igual no mundo, tá? Não existe. E aí, vendo, então, essas obras faraônicas que a gente vê pelo mundo, né, querendo construir uma cidade em linha ou querendo construir resorts no meio do deserto, a gente sabe que o nosso profissional tem condição de... O engenheiro vai ter que ter um trabalho intensificado. Então, assim, não tenha medo, a profissão não vai se extinguir. O profissional capacitado não vai ficar desempregado, sempre tem um lugarzinho para um engenheiro bom. O pessoal que procura na ANEI. Isso, então, todo. Em estágio, né, a gente tem mais vaga de estágio do que estudantes para participar dessas vagas e isso traz assim um conforto bem legal. Então, acho que estudar engenharia civil no Unifeso e falo com bastante orgulho, assim, com bastante satisfação de apresentar. Eu, particularmente, quando fui contratada e conheci a estrutura laboratorial e de sala de aula e de auditório do Unifeso, eu quero estudar de novo. Que outro curso eu posso fazer para estudar de novo? Falando dessa questão laboratorial, eu sei que tem uma máquina aqui, né, que é uma máquina que é quase que exclusiva, né, no país. Tem poucas no país e você vai ter a oportunidade de conhecer e que está relacionada, inclusive, à nossa estrutura geológica aqui, que é uma análise de solo, isso, não é isso? É uma Shermatic, é uma máquina australiana que, assim, desconheço outra no Brasil. Que legal. A gente, inclusive, nem consegue informações dela em português. Ela testa o cisalhamento do solo, né, a nossa capacidade de compactação, descompactação desse solo. Então, na análise geotécnica tem tudo a ver com a nossa composição geográfica importância. Aqui. Então, assim, tem outras análises de solo que a gente faz, análise física do solo para entender em que solo a gente está trabalhando. Embora Teresópolis a gente tem uma certa homogeneidade de solo, mas eventualmente tem uma variação. A gente precisa entender o que aquele solo ali aguenta, que carga ele aguenta. E esses equipamentos, o Shermatic
especificamente dá para a gente essa informação e é uma informação muito precisa, conectada a uma inteligência artificial que vai levar essa informação para o computador e o aluno tem a oportunidade de conhecer essa máquina aqui, de trabalhar com ela, de desenvolver algum tipo de projeto de pesquisa, de coleta de solo em algum lugar específico e poder trabalhar com essa máquina. Assim, não sei como é que depois, se você quer voltar aqui, filmar os equipamentos. A gente vai mostrar isso com certeza. E mostrar, eu acho que vale muito e reforça o convite, né, das pessoas virem conhecer o campus. Eu acho que isso, assim, acende ainda mais aquela luzinha que de repente está ali uma faísca, vir conhecer o laboratório. Eu já tive experiências aqui das pessoas virem e falar, meu Deus, como eu tive a minha. A minha experiência profissional também e particular, quando eu cheguei aqui, eu me surpreendi realmente, porque as pessoas não imaginam, né? Quem passa aqui na estrada, vê essa fazenda linda, maravilhosa, não tem ideia do nível, né, de tecnologia. Do nível de tecnologia que tem para cá. A gente tem um prédio só de tecnologia, né? Então, a coisa é realmente... Faz isso que a Nani está falando, aproveita, vem aqui conhecer, marca aqui um dia, né? Se você quiser trazer teu filho, se você quiser vir, né? Isso. A engenharia é uma segunda carreira brilhante para muitas pessoas. A gente tem muitos egressos que buscaram, né, a engenharia como segunda carreira, estão super bem, esqueceram a primeira, estão só na engenharia. Vem conhecer a estrutura física, é um campus maravilhoso, eu queria muito trabalhar aqui, estou tentando trazer, minha sala para cá, mas é difícil. O estúdio a gente já está conseguindo. Tá vendo? Vai ter o estúdio, vai ter tudo legal. De qualquer forma, conheça porque é um ambiente realmente diferenciado. E aí a pergunta que não quer calar, dá tempo de estudar ainda? Claro, por favor. Tem vestibular aberto? O vestibular está aberto, as aulas começam dia 19 de fevereiro. Pode se inscrever lá, fazer a redação quem não fez o Enem. Tem promoção de 50%? Tem promoção de 50%. Olha aí, tá vendo? Pelo melhor precinho. Venha conhecer antes, venha conversar com a gente antes se tiver interesse, mas não perde a oportunidade de deixar passar esse ano. Já ganha um ano aí, né, na frente. E reforço realmente o convite, venham conhecer e fiquem ligados nas redes sociais também, que de vez em quando tem algum curso de extensão. De vez em quando tem um curso, alguma coisa de atualização. Na hora, muito Nani, legal. quero agradecer demais a tua participação. Ela estava super nervosa à toa, né? Conhece pra caramba, fala super bem, não tinha problema nenhum, né? Mas é um nervosismo natural, não tem problema não, né? Agradecer a tua generosidade, quero agradecer também a professora Vivian Paim, que abriu as portas aqui, né? Eu falei, poxa, não vamos fazer no shopping, né? Como a gente tradicionalmente faz o podcast. Ela falou, não tem problema, tem um cenário maravilhoso aqui para vocês, disponibilizou tudo aqui, montou aqui tudo com o maior carinho para que a gente levasse até você realmente essa oportunidade. E se você estiver assistindo a um dos recortes, se você estiver assistindo a gente aí, um trechinho do podcast, pode acionar, pode mandar pergunta aí para mim, para o Grupo Diário, ou então entra na página do Unifeso também. As redes sociais estão lá sempre sendo respondidas. Pode deixar a mensagem. Se você quiser marcar uma agenda para vir aqui conhecer, fique à vontade. O importante é realmente você participar desse processo e, quem sabe, né, fazer a diferença na nossa sociedade, né? Porque é isso que a gente espera do nosso aluno, que ele faça a diferença na nossa sociedade. Ótimo, obrigado, Nani. Eu que agradeço, a casa está aberta, você é de casa. E para todo mundo que quiser conhecer, a gente está aqui diariamente. E é isso aí, eu quero agradecer a sua participação, a sua audiência aqui ao longo dessa edição especial, né? Numa casa nova, num ambiente novo. Te convidar a compartilhar os nossos recortes. Então, viu aí o recorte no Grupo Diário, na Diário TV, compartilha, manda para os seus amigos, manda para o WhatsApp da família, compartilha à vontade, né, sem moderação, e fique à vontade também para participar das suas sugestões. Conhece alguma área que você queira conhecer um pouco mais, né, ficou com dúvida sobre alguma outra carreira? Pode deixar aí também a sua sugestão, tenho certeza absoluta que a gente vai correr atrás e vai trazer para você, tá bom? Fique ligadinho aí no Grupo Diário, nas nossas redes sociais, participe, compartilhe os nossos conteúdos e a qualquer momento a gente está de novo se encontrando em uma nova edição do Diário Podcast. Beijo grande e até a próxima.